do fato, e isso deve acontecer hoje, e aí vai entrar no plantão do feriado da segunda, não sei se a defesa, se o pleno avalia no fim de semana ou na segunda-feira. Né? E sobre esse assunto da vereadora Cátia das Rendeiras, a gente vai agora conversar com o suplente, né? O primeiro suplente, o Wagner do Santa Rosa. Porque todo mundo está perguntando, né, Mário? O suplente vai assumir? Pois é, a Câmara se movimentou e a gente conversou com a Procuradoria da Câmara Municipal e a informação que foi passada aqui, a Comissão de Ética da Casa precisa ser provocada ou por algum vereador, pelo jeito até agora ninguém quis se movimentar, da própria Comissão de Ética ou então pelo suplente. Então vamos conversar com ele. Wagner de Santa Rosa, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade, prazer falar com você. Bom dia, amigo, tudo bem? O prazer é todo meu, viu? Muito bem, Wagner. Então, como é que você vem acompanhando essa situação aí da vereadora? Rapaz, a gente vem acompanhando, sim, né? Eu não nego que gera uma ansiedade, mas a gente tem que entender que tem que aguardar o trâmite do judiciário e aguardar também a própria Câmara, né? No momento é só especulações. Ô Wagner, na entrevista que a gente fez com o pessoal da Câmara, eles informaram aqui, né, o procurador, que o suplente poderia provocar a Comissão de Ética da Casa, né? Você pretende fazer esse tipo de provocação, de buscar informações junto com o teu jurídico ou não? Como eu falei anteriormente, a uma entrevista que dei, eu vou respeitar o curso natural. A gente tem que aguardar, tem que confiar na instituição criminal, confiar na justiça, entender que tem que respeitar as garantias constitucionais da própria investigada para que ela possa se defender. Então, assim, vamos aguardar o curso natural nesse momento. Você chegou a conversar também com o partido, né, com os republicanos, né, sobre essa situação, de que maneira o partido pode agir, não? Sim, tive uma breve conversa por telefone com o pessoal do partido e a minha posição foi essa que estou lhe falando também, em aguardar. Eles perguntaram qual era a minha posição e eu mantive essa. Realmente respeitar o curso natural das coisas. Você foi muito bem votado na eleição passada, né? Ficando por pouco, não entrou na Câmara Municipal, na legislatura de fato, já como vereador. Como é que estão os eleitores nesse momento que te encontram, né, com essa expectativa de você de repente assumir o mandato? Essa é a parte um pouco mais complicada, é explicar às pessoas que a coisa tem que respeitar um curso natural. As pessoas estão com ansiedade, estão perguntando por que eu não faço isso, porque já virou notícia de que eu teria que provocar a casa. Então, assim, tem essa pressão popular. As pessoas votaram, foram 1.731 pessoas que votaram em mim, votos de confiança, e aí acaba que deságua em uma pressão aqui dentro, mas aqui a gente segura. A gente segura na tranquilidade, dentro do curso natural. O que eu gosto de repetir é isso. Ô Wagner, para quem não conhece teu trabalho ainda, como é que você atua aí no bairro do Santa Rosa? A gente atua, na verdade, a gente começou o trabalho da gente sem nenhum intuito político. Eu sei que isso soa mal, né? Nos dias de hoje as pessoas sempre têm uma segunda intenção. E as pessoas que ficaram, tem candidato, que a gente sempre foi aqui um líder na comunidade, sempre gostei de ajudar. E aí fizemos uma associação, trabalhando com as pessoas, disponibilizando algum serviço que seria do Estado e que pela omissão, às vezes a gente tem que fazer isso pelo capital consciente, que isso é inclusive positivado na lei, não tem nada fora da lei. É um capital que você que tem algum comércio pode e deve ajudar as pessoas. Eu sempre dei prioridade a esse tipo de coisa e acabei que indo, né? Eu não tenho nenhum parentesco político na minha vida. Sou filho de um ferreiro, de um ex-empregado doméstico. Realmente eu vim para atender um anseio popular e tive resultado na segunda positivo. Eu julgo positivo, né? Não foi resultado que me colocou na cadeira, mas foi um respaldo que eu julguei naquele momento positivo. Tá certo, então vai aguardar, né, Wagner, o trâmite aí dos próximos capítulos dessa novela chamada Cátia das Rendeiras, né? Eu acredito que tem que ter um fim, né? Seja positivo, negativo, tem que ter um fim. A gente tem que entender que a Câmara merece sossego, a Câmara merece respirar, entendeu? Porque infelizmente deságua na Câmara que não tem nada a ver com isso. É verdade. Obrigado, viu, Wagner? Um abraço. Com nada, estou à disposição, viu? Tchau, tchau. Pronto. A gente conversou aí com o Wagner das Rendeiras. Renato, ele tá muito... Wagner do Santa Rosa. Wagner do Santa Rosa. Ele tá muito polido nas falas, né? Porque
Eu acho que isso é uma orientação jurídica também, né, para não atropelar o trâmite e também de repente não causar um desconforto, porque a gente sabe que o corporativismo, a verdade é essa, é muito grande, que existe na política, e os vereadores, a Câmara de Caruaru, ela segue evitando abordar o assunto, né? E um caso, só para você ter uma ideia, quando a Câmara resolve agir, não fica nessa história, né? Não tem... É só uma questão de comparativo mesmo. Lá em Caxias do Sul, não sei se você acompanhou, Renata, teve um vereador que ele foi usar a tribuna, aquelas falas absurdas, né? Que as pessoas começam a falar e se empolgam. E aí ele atacou os baianos, os nordestinos em especial os baianos, sobre aquela denúncia de trabalho escravo nas vinícolas. E usou termos pejorativos. A Câmara já instaurou um processo de cassação do mandato do vereador. Aí ele fez aquela velha coisa que esse povo que fala besteira faz. Foi para a rede social, gravou um vídeo, se desculpou, começou a chorar e tal, e está se desculpando. Mas você veja que a Câmara não ficou nessa história de tem que provocar, nem isso, nem aquilo, não. A Câmara agiu e está lá com o processo de cassação em menos de 2 dias da fala do vereador. Aberto. Eu não estou dizendo aqui que a Câmara de Caruaru deve abrir processo de cassação de candidatos rendeiras, mas... Não dá pra fingir que nada está acontecendo. Ai, Kátia, volta e aí, como é que foi lá? Foi bom? Como foi ser presa e tal? Gente, a gente sabe que é uma colega de trabalho e tal, mas não dá pra fingir que nada aconteceu. Isso vai ser uma cobrança, eu repito, isso vai ser uma cobrança o ano que vem no eleitoral. E dependendo de como alguns vereadores vão agir aí, podem ser cobrados por isso. E a gente reforça aqui, porque a gente sabe que as pessoas vão direto para o julgamento, que isso é um processo, está em fase investigativa, são suspeitas. Se isso for adiante, tem julgamento e tudo mais, e Kátia pode inclusive ser inocentada, tá? Porque ela tem o direito de se defender. Ninguém aqui, a polícia está dizendo que ela fez. Está dizendo que ela é suspeita de cometer. E o termo é esse aí. Tá? As provas indicam, né, que ela tenha cometido tais crimes. Mas o termo é esse usado. Eu sei que muita gente não gosta, mas esse é o termo. Até que todo o processo legal ocorra, inclusive com julgamento, e ela seja condenada. Se for condenada é primeira instância, né, Mário Flávio? Ainda tem a segunda para recorrer, ainda vai para Brasília. Eu estava há pouco agora fazendo a barba, Renata. Pode levar anos, inclusive, tá? Conversando com o barbeiro, ele perguntando, ela fica inelegível? Eu disse não. Porque a inelegibilidade ela vai depender da sentença, né, do juiz, que por acaso se ela for condenada, e ainda tem a questão que envolve também a lei da ficha limpa, que é outra história. Enfim, é um processo que é um pouco longo, um processo grande para ser percorrido aí. Mas, de fato, não deixa de arranhar a imagem aí da vereadora, e o Wagner de Santa Rosa aí poupou a Câmara Municipal, né, da história, mas é aquela coisa que a gente disse, né, Renata? Dependendo de como a casa se posiciona aí, pode respingar, inclusive, na casa em alguns vereadores, né, que de repente pipocarem no linguajar popular do futebol, né, e quiserem evitar o assunto, ou porque são amigos dela, ou porque acham que acaba respingando na imagem da Casa Legislativa como um todo. Mas tem que ter muito cuidado nessa história aí, para não respingar na deles, né, porque essa legislatura ela vem passando por um processo muito tranquilo, digamos assim, de legislatura, né, mesmo, né, quase não tem polêmica, praticamente é todo mundo da base do governo, não tem oposição, enfim. Agora fazer de conta que não está acontecendo nada é difícil. Vamos passar no WhatsApp Cidade? Bora. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Olha, haja reclamação aqui de comunidade, viu? Bom dia, Maria Renata. Primeiro, antes disso, né, o correto era a lei ser mudada em casos como esse, o afastamento do mandato ser automático, e o Supremo assumir imediatamente. Rodrigo, eu já acho que não, tá? Eu já acho que cada caso é um caso, né? Porque do jeito que a gente tá vendo aí os afastamentos
Imagine se fosse assim. Esse pessoal que teve a conta de rede social suspensa aí pelo STF. E tá todo mundo sem mandato hoje. Todo mundo tem direito à defesa. Eu acho que nem copo muito cheio, nem copo muito vazio. Né? A gente tem que ter muita calma na hora de analisar as coisas para não estar... Porque às vezes o problema dessa questão aí são as exceções. Às vezes o magistrado não gosta de uma pessoa, né, ou do estilo do mandato dele, e acaba, né, fazendo algumas perseguições. Eu acho que tem que ter cuidado. O Márcio, te mandei uma foto aí. Quem mandou foi o Leonardo Silva aqui. Bom dia, Renato e Mário. Gostaria de deixar registrada a reclamação e esse acúmulo de entulho na rua José Carlos Macaé, bairro José Carlos de Oliveira, em frente ao número 306. Já faz alguns meses que o entulho está na rua acumulando mato e pragas. Ele mandou aí a foto, o entulho. Rua José Carlos Macaé. Sabe quem foi José Carlos Macaé, Lucas Medeiros? Um lateral direito do Central, daquele time de 86 que ganhou do Flamengo. No futuro vai ter Rua Jornalista Mário Flávio. Rapaz. E Renata Torres também, né? Rua Jornalista Renata Torres. Patata tá aí? Renata Torres. Peraí. Rua Lucas Medeiros. Não, Lucas Medeiros vai demorar um pouco. Lucas Medeiros. Só concluir a história de Zé Carlos Macaé. Zé Carlos Macaé, dessa rua aqui, ele foi um jogador do lateral direito Central, que daquele time de 86, o time Central era tão bom que 4 jogadores foram emprestados de uma vez só para o Sport. Zé Carlos Macaé, Zico, se eu não me engano, Pitico e outro, que eu não estou lembrado agora. E aí Zé Carlos Macaé, numa viagem para o Recife, que ele ficou voltando Caruaru, Recife, ele sofre um acidente na Serra das Russas e morre. Então, foi um dos grandes jogadores dos anos 80 da equipe do Central.